Na minha festa de casamento, o ar tinha cheiro de bem-casados e um perfume doce o suficiente para sufocar. A banda tinha acabado de mudar para uma música suave quando minha mãe se inclinou, sorrindo para as câmeras, e disse: "Vamos passar o carro que os pais dele te deram para a sua irmã." O tom dela era leve, ensaiado, como se estivesse apenas arrumando guardanapos. Daniela ao lado dela riu, suas lantejoulas brilhando. "Relaxa", ela disse. "É só um carro." Os convidados não perceberam, mas meu estômago despencou, frio e definitivo. Meu noivo não se moveu. Ele apenas olhou para elas, calmo, indecifrável. E aquele olhar mudou tudo. Dizem que casamentos revelam quem realmente te ama. O meu revelou quem nunca amou. Eu cresci em uma casa onde justiça era uma história contada no jantar, nunca vivida na cozinha. Minha mãe, Sônia, amava a ordem, o tipo de ordem que a mantinha com uma aparência perfeita e me mantinha em silêncio. Meu pai, Ricardo, era o homem que acreditava que o silêncio consertava as coisas, e Daniela, minha irmã mais nova, era a delicada. O mundo se curvava para ela. Eu era a dobradiça que o fazia se mover. Quando éramos crianças, ela ficou com o quarto maior porque tinha medo do escuro. Quando ela bateu o primeiro carro, mamãe culpou a chuva. Eu trabalhei em 2 turnos para comprar o meu, e mamãe chamou isso de construção de caráter. Daniela era a razão pela qual eu era o recurso. Esse padrão me criou. Alguém sempre pegando, alguém sempre explicando. Aos 29 anos, eu havia construído uma vida fora do roteiro deles. Eu era designer de interiores, cuidadosa e precisa, o tipo de mulher que pagava as próprias contas e não pegava vestidos emprestados. Conhecer o Léo foi como entrar sob uma luz do sol que não queimava. Ele vinha de uma família que acreditava em limites, em respeito. Seus pais não eram ricos, mas eram generosos da maneira que não custa nada, ouvindo, confiando, te dando espaço. No nosso jantar de ensaio, eles me entregaram uma pequena chave de prata em um envelope. "Vocês construíram isso juntos", disse o pai dele. "Aqui está algo para ajudá-los a seguir em frente. Um carro seminovo, limpo, confiável, com o documento no meu nome." Não era sobre o metal, era sobre o que significava. Confiança, parceria, o tipo de presente que você protege. Naquela noite, eu notei a expressão da minha mãe, tensa, educada, já calculando. Ela sorriu para os pais do Léo e disse: "Que delicadeza." Mas seus olhos se voltaram para Daniela como um reflexo. Eu deveria ter reconhecido o que era. Um aviso prévio. Na manhã do casamento, ela se preocupou com o meu cabelo. Me disse o quão orgulhosa estava. "Você sempre foi tão generosa, minha filha", disse ela, alisando meu véu. "Não perca isso." Seu perfume encheu o ar. Doce, pesado, impossível de respirar. Eu sorri de volta, fingindo não entender a mensagem por trás do elogio. Mas parte de mim já sabia que alguns presentes não são feitos para serem compartilhados. A recepção parecia um filme tocando alto demais. Risadas, o tilintar de taças, 1000 sorrisos educados, todos atuando na mesma cena. A mão do Léo repousava nas minhas costas enquanto dançávamos nossa primeira dança. Por um momento, pareceu quase seguro, como se o mundo tivesse concordado em se comportar. Então, vi minha mãe cortando a multidão, seu sorriso de Miss já no lugar. Ela parou ao nosso lado, o perfume a seguindo, e falou alto o suficiente para as mesas mais próximas ouvirem. "Nós vamos passar o carro que os pais dele te deram para a sua irmã." Cada som na sala se tornou um borrão. Alguém riu em outra mesa. O cantor da banda estendeu uma nota que de repente soou como uma sirene. Daniela apareceu, brilhando sob as luzes de fada, as lantejoulas lançando cacos de luz sobre seu sorriso. "Relaxa", ela disse, com um encolher de ombros brincalhão na voz. "É só um carro." Não era sobre o carro, era sobre tudo que já havia sido tirado e reembalado como gentileza. Olhei para o rosto da minha mãe, composto, benevolente, tão certa de que estava certa. Ela inclinou a cabeça, esperando que eu representasse gratidão. "Você e o Léo podem se virar com um só", ela acrescentou. "Você sempre foi tão prática." Um convidado tirou uma foto, pegando a mão dela no meu braço, seu sorriso largo. Na foto, ninguém veria o jeito que seus dedos se apertaram. Eu não respondi. O polegar do Léo roçou o interior do meu pulso. Uma pequena pergunta: "Você está bem?"
Eu respirei vidro e glacê e o velho gosto da obediência. Papai se aproximou, atraído pelo tom da voz dela. O que está acontecendo? Ele perguntou, os olhos alternando entre nós. Nada sério, mamãe, respondeu rapidamente, apenas ajudando a Daniela. Ela tem tido um azar terrível com carros. Daniela riu de novo, suave e ensaiado. Está tudo bem, mãe. Ela não se importa em compartilhar. Compartilhar? A palavra pousou como um hematoma. Pensei na noite em que fiquei acordada, arrumando o currículo da Daniela, no vestido que ela pegou emprestado e perdeu, nas desculpas intermináveis que pedia em nome dela. Todas aquelas pequenas rendições vestidas de amor. Eu sorri então, um sorriso pequeno, calmo, perigoso. Você está certa, eu disse. Eu não me importo em compartilhar. Minha mãe relaxou, confundindo rendição com paz. Léo, não. Sua mão encontrou a minha novamente, firme, certa. Do outro lado da sala, as luzes de fada piscaram. O flash de uma câmera disparou. O ar parecia tenso, como o momento antes de uma tempestade estourar. Inclinei-me para mais perto do Léo e sussurrei. Começou de novo. Ele olhou para mim, não surpreso, apenas pronto. E naquele silêncio, percebi algo simples. Eles não vieram para me celebrar. Eles vieram para testar o quanto de mim ainda era deles. Depois que o bolo foi cortado e a música suavizou, a sala começou a se esvaziar em meio a risadas e vinho. Eu sorri para as fotos, aceitei parabéns, com gosto de poeira, e contei os minutos até poder respirar de novo. Quando o último convidado desapareceu em direção ao estacionamento, Léo e eu escapamos por uma porta lateral para o corredor silencioso. Ele se encostou na parede, desabotoando o colarinho. Você quer que eu diga alguma coisa a eles? Não, eu disse. Minha voz não tremeu. Nós já dissemos. Ele franziu a testa, depois entendeu. Nós conversamos sobre isso meses atrás, meio que brincando enquanto comíamos comida por delivery. O hábito da minha mãe de transformar minhas coisas em propriedade da família não era novo. Era um comportamento herdado. Então, eu decidi parar de ser herdável. 2 semanas antes do casamento, minha colega de trabalho, que também era assistente jurídica, me ajudou a redigir uma declaração registrada em cartório. Cada presente recebido em meu nome estava legalmente protegido, não podendo ser transferido ou vendido sem meu consentimento por escrito. Eu assinei com tinta azul. Léo também. Lembro-me de suas palavras exatas quando ela carimbou. Você não está sendo paranoica. Você está sendo preparada. De volta ao salão, Léo pegou minha mão. Você sabia que isso poderia acontecer? Eu esperava que não, eu disse, mas não queria sangrar de novo sem um curativo. Ficamos ali por um tempo, ouvindo as risadas abafadas do salão de festas. Parecia distante, oco, como algo que já estava terminando. Pensei no olhar no rosto da minha mãe, o deleite do controle disfarçado de generosidade. Ela passou anos me treinando para desempenhar o papel da filha graciosa. Eu aprendi tão bem que ninguém via os cálculos silenciosos por trás do meu sorriso. O telefone do Léo vibrou. Uma mensagem de um dos convidados. Sua irmã já está postando sobre o carro. Ele virou a tela para mim. Lá estava, uma foto da nossa garagem. Daniela posando ao lado do carro com a legenda, finalmente um carro à minha altura. Eu ri uma vez, um riso seco e baixo. Ela não conseguiu nem esperar até de manhã. Ele encontrou meus olhos. Então, o que fazemos agora? Eu peguei minha bolsa de mão, meus dedos roçando o envelope grosso dentro dela. Agora, eu disse, nós os deixamos cair na própria armadilha. Léo exalou lentamente, um tipo de orgulho silencioso em sua voz. Então vamos terminar a festa. Nós arrumamos nossas roupas, ajeitamos nossos sorrisos e voltamos em direção à música. Meu coração estava firme agora. A tempestade já havia mudado de direção. Entramos de volta no salão de festas enquanto a banda mudava para outra melodia segura e romântica, algo para preencher o silêncio. A sala brilhava em dourado novamente, mas o ar havia mudado. As conversas pareciam mais ralas. Os olhares desviavam e voltavam. Minha mãe estava perto da mesa do bolo, rindo alto demais, uma rainha restaurada em seu palco. Daniela pairava ao lado dela, celular na mão, fingindo rolar a tela. Quando ela nos viu, mamãe se iluminou. Aí estão eles, ela chamou,
como se já tivéssemos saído em lua de mel. Todo mundo está perguntando onde a noiva foi. Eu sorri, resolvendo alguns detalhes finais. Ela não ouviu o peso naquela frase. Ou talvez tenha ouvido e achou que ainda poderia me superar. Bom, disse ela, estamos terminando em breve. A Daniela precisa de uma carona para casa de qualquer maneira. Léo deu um passo à frente. Bem pouco. Ela tem uma agora, não é? Sua voz era leve, educada, cirúrgica. Mamãe piscou. O quê? O carro, eu disse. Você disse que ela vai levá-lo. Daniela ficou tensa, os olhos alternando entre nós. Ah, qual é, Elisa? Ela começou. Não torna isso estranho. É só um carro que eu... Ouvi dizer que é para mim. Completei por ela. Papai se aproximou, tentando ser o pacificador. Podemos não fazer isso aqui? Virei-me para ele. Calma. A questão, pai, é que foi aqui que ela fez isso. Publicamente. A banda vacilou. Depois continuou tocando. Alguns convidados viraram a cabeça, o cheiro do espumante tornando-se agudo. O sorriso da mamãe endureceu. Elisa, querida, você está exagerando. Foi um mal-entendido. Nós queríamos dizer. Léo estendeu um envelope. Você talvez queira ler isto antes de terminar essa frase. A mão dela hesitou antes de pegá-lo. Ela olhou para Daniela, depois para mim, e então desdobrou o papel. O farfalhar foi alto o suficiente para cortar a música. Daniela se inclinou para ler por cima do ombro dela. Primeiro confusão. Depois, reconhecimento. E então, a cor esvaindo-se centímetro por centímetro. Mamãe tentou rir. O que é isso? Uma declaração registrada em cartório. Eu disse, executada há 2 semanas. Ela afirma que todos os presentes de casamento em meu nome não podem ser vendidos, doados ou transferidos sem meu consentimento por escrito. Qualquer tentativa aciona uma revisão legal e anula qualquer herança futura do lado da família do Léo. As últimas palavras caíram como uma pedra em um lago calmo. A conversa parou. Alguém sussurrou. Nossa. Daniela soltou uma risada curta e em pânico. Você não pode estar falando sério. Eu encontrei seus olhos. Totalmente. Papai exalou pelo nariz. Isso é mesquinho, Elisa. Não, eu disse suavemente. Mesquinho é fingir que roubo é tradição de família. A voz da minha mãe endureceu. Nós somos família. Você não nos trata como criminosos. Você foi na nossa garagem ontem à noite. Respondi. Tirou fotos do carro e as postou. O rosto de Daniela congelou. Aquilo foi uma brincadeira. Simbólica? Léo perguntou em voz baixa. Simbólica de quê, exatamente? Seus lábios se separaram. Nenhuma resposta. Virei-me para a mamãe. Isso não é sobre o carro. É sobre o padrão. Você chama de amor quando pega o que é meu e me diz que sou boa por dar. Você está sendo dramática. Ela retrucou. Talvez, eu disse, mas desta vez o drama tem testemunhas. Uma ondulação percorreu os convidados, celulares meio levantados, meio escondidos. A tia de alguém murmurou barraco por trás da taça de espumante. A voz de Daniela falhou. Você realmente envergonharia a família assim? Eu não estou envergonhando ninguém, eu disse. Estou apenas encerrando o roteiro. Léo pegou minha mão, me dando firmeza. Seu tom era uniforme, calmo. Dona Sônia, a senhora deveria guardar esse papel. É um documento legal. Mamãe o encarou como se ele a tivesse traído pessoalmente. Você incentivou isso. Não, disse ele. Ela não precisava de incentivo, apenas de respeito. O rosto de Daniela ficou vermelho. Você se deu bem no casamento, não é? Acha que é melhor que a gente agora? Léo não respondeu. Eu respondi. Melhor não. Com limites. Com certeza. A palavra ficou no ar. Com limites. Como uma língua estrangeira naquela casa. Mamãe tentou novamente, desesperada. Nós te criamos para ser gentil. Você me criou para ceder, eu disse. Você a ensinou a pegar. Essa foi a fratura. A única frase que dividiu o ar ao meio. A banda parou de tocar completamente. Até as luzes de fada pareceram piscar. Daniela se aproximou, tremendo. Você vai se arrepender disso. Eu sorri fracamente. Eu já me arrependi. Por 29 anos. Pela primeira vez, a compostura perfeita da minha mãe rachou. Sua voz vacilou. Elisa, por favor, não faça isso na frente de todo mundo. Então você não deveria ter feito isso comigo na frente de todo mundo. Ela abriu a boca novamente, mas nenhuma palavra saiu.
O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para ser tocado. Léo se inclinou para a banda. Toquem alguma coisa, disse ele baixinho. O baterista levantou as baquetas. Incerto. O cantor olhou para mim, pedindo permissão. Eu assenti. A música surgiu novamente. Suave, desafiadora, uma batida de coração. Léo me puxou de volta para a pista de dança. Os convidados se abriram como se fôssemos da realeza, ou uma bomba. Enquanto nos movíamos, vi reflexos nos espelhos. O rosto da minha mãe, pálido e imóvel. O rímel de Daniela, borrado. Papai, olhando para o chão. O envelope estava sobre a mesa, entre taças vazias. Léo sussurrou. Respira. Eu disse. E, pela primeira vez, era verdade. Quando a música terminou, virei-me para meus pais, ainda congelados perto do bolo. Ajuda não é roubo, eu disse uniformemente. E amor não é acesso. Coloquei a taça de espumante vazia ao lado do envelope e me afastei com o Léo, através de um mar de olhares silenciosos. Atrás de nós, os aplausos não vieram, apenas sussurros, como o vento através de uma porta entreaberta. Lá fora, sob o cordão de luzes, exalei tudo o que eu vinha segurando por anos. Léo passou o braço ao meu redor. Tudo bem? Eu assenti. Acho que acabei de parar de pedir desculpas. Ele sorriu. Já não era sem tempo. Entramos na noite, a música ainda zumbindo atrás das portas. Em algum lugar lá dentro, o sorriso que minha mãe usou por toda a minha vida finalmente caiu. O caminho para casa foi silencioso, o tipo de silêncio que se sente conquistado. As luzes da cidade passavam borradas, suaves e distantes. Abaixei a janela, deixando o vento puxar meu véu até que ele se soltou e flutuou na noite. Léo riu baixinho. Você acabou de jogar fora seu momento de filme. Ótimo, eu disse. Eu não quero um. Dirigimos em silêncio depois disso, de mãos dadas, o mesmo carro que eles tentaram roubar, zumbindo sob nós. Cada quilômetro parecia a distância de uma ferida antiga. Quando chegamos em casa, Léo desligou o motor, mas não se moveu. Você conseguiu, disse ele em voz baixa. Conseguiu o quê? Quebrar o padrão. Lá dentro, a cozinha ainda cheirava ao café da manhã que nunca terminamos. Tirei meus sapatos, sentindo o piso frio sob meus pés. No balcão, meu telefone vibrava com chamadas perdidas. Mamãe, Daniela, números desconhecidos. Eu o virei com a tela para baixo. Lá fora, os grilos enchiam o ar. Pela primeira vez, o silêncio não doía. Ele acalmava. Léo me abraçou por trás. Ainda que era aquela viagem de lua de mel de carro, eu sorri. Vamos com o carro. Uma semana depois, eu estava na nossa cozinha com a luz do sol se espalhando pelo chão. A mesma casa, o mesmo carro na garagem, mas tudo dentro de mim parecia religado. Na geladeira uma foto permanecia. O momento no casamento em que o sorriso da mamãe rachou e eu segurei o envelope. Eu costumava pensar que parecia duro. Agora, parecia honesto. Percebi que a liberdade não rugia. Ela sussurrava. Era o som de um telefone que não tocava mais, de portas que eu podia trancar sem culpa. As pessoas dizem que as famílias se desfazem por causa de orgulho ou dinheiro. Talvez. Mas às vezes elas se desfazem porque uma pessoa finalmente para de fingir. Olhei para aquela foto e sussurrei. Limites não destroem famílias, eles as definem. Se você já teve que traçar um limite com alguém que chamava isso de amor, compartilhe sua história nos comentários. Você não está sozinho e não deve sua paz a ninguém.